Olá pessoal, tudo bem? Sou o Márcio da Sônica e hoje eu vou apresentar para vocês o módulo de configurações. Bom, após fazer o login dentro da nossa plataforma, seu usuário com a sua senha, você vai acessar então o website configurações. Em configurações, a gente vai ter vários detalhes, várias configurações referente ao site. Então, basicamente, esse daqui é o primeiro módulo que eu vou utilizar no meu setup, ou minha primeira configuração de Sônica, ok? Bom, importante entender que eu estou utilizando o site da Sônica como uma referência, né? Então, para vocês entenderem. Então, a gente vai ter aqui várias configurações para tratar. Então, a gente tem início, marca, cores, fontes, links, contatos fixos, opções e rodapé. O primeiro, essa área de início, então eu defino aqui o nome do meu site, tá? Simplesmente para poder fazer uma relação, né, de SEO, então para que as páginas tenham essa relação com o nome da marca, né, ou com o nome do site, nome da empresa que eu estou utilizando. E na parte de baixo eu tenho uma área de CSS personalizado. Então, se vocês tiverem conhecimento, né, ou tiver algum programador, algum front-end aí no time de vocês, vocês podem fazer algumas pequenas modificações ou modificações de CSS em blocos de conteúdo já existentes para vocês deixarem ainda mais personalizado o site de vocês. Ok? Bom, o segundo passo é a área de marcas. Então aqui eu consigo subir a marcas que eu, ou melhor, a marca, né, desse site, qual é a logo que eu vou utilizar. Consigo subir o favicon, que é o íconezinho que mostra aqui junto com a barra de endereço, certo? Né? Nesse caso da Sônica exibindo aqui em cima. E as opções também, qual é a largura máxima dessa minha logo para o desktop e a largura máxima para mobile também, tá? Então aqui a gente já tem as configurações. Importante nessas opções sempre manter o PX aqui embaixo, que significa pixels, ok? Então essa é a largura máxima. Já vem uma configuração pré-definida para isso, então sempre o que eu estou detalhando aqui é sempre para a gente evoluir e ainda ter mais destaque para o nosso site, mais personalização, ok? Importante nesse upload das imagens, aqui a gente consegue ter então uma visualização, né, qual que é a recomendação, que seja um formato transparente. Importante não ter nenhuma borda, tá? Porque toda essa borda é configurável dentro de Sonic, inclusive a largura e a altura dessa logo ela é ajustada automaticamente pela plataforma, certo? Então a largura máxima que a gente recomenda é 400 pixels em fundo transparente PNG, ok? E essa opção de baixo é uma logo alternativa. Geralmente ela é utilizada para sobrepor as imagens quando eu uso um bloco full screen. Ou seja, quando eu tenho um bloco full screen na minha página e nas configurações dessa página está habilitada a opção sobreposição de full screen, eu automaticamente a plataforma Sônica vai utilizar essa logo alternativa para escrever a logo, a marca em cima desse full screen. Por que disso? Porque geralmente a gente usa uma imagem de fundo, né, nessa imagem full screen, então esse contraste, né, de logo fica muito melhor. Então é por isso que existem as duas variações. Se no seu caso você não utilizar nenhum bloco full screen e uma sobreposição de cabeçalho e de menu, então você pode subir as duas marcas iguais aqui sem problema nenhum, ok? Bom, em frente a gente vem com as cores principais, né? Então, qual é a cor do conteúdo, dos textos, dos botões e a cor de fundo das páginas também eu vou utilizar aqui. A cor de destaque, geralmente utilizada para botões, certo? Então a gente já tem aqui qual é a cor do meu texto e qual é a cor do fundo desse botão. Sobreposição, aqui também utilizada pelo bloco de full screen também, né? Então a gente tem as duas opções de configuração aqui, cor de fundo e cor de texto, né? Cor 1 é a cor do texto, cor 2 cor de fundo. E aqui também tem as bordas internas de imagem e vídeo. Como padrão, a Sônica tem uma borda que ela é uma bordinha interna, relacionada à estética, layout mesmo, né? Ela pode ser desativada aqui no modo de opções, mas se você gostar dessa opção e quer utilizar, aqui você define a cor dessa borda. Geralmente eu uso branco ou preto e eu configuro depois uma opacidade aqui nas opções que vocês vão ver mais para frente, certo? Aqui a gente também tem os elementos. Então o que são os elementos? São as barras, né? Então tu pode ativar uma barra no cabeçalho, pode ativar uma barra no rodapé, também referente a layout, tá?
e aqui tu consegue definir também uma cor. A barra de cabeçalho você vai ativar no modo de cabeçalho, e a barra de rodapé você vai ativar aqui em configurações rodapé. Bom, em frente, então a gente tem o módulo de fontes, também, a gente tem então as famílias de fontes, então a família de fonte para base, que é o texto, os parágrafos. Eu tenho as famílias para títulos, né, meus títulos principais, subtítulos, e a fonte do menu. Então, a hora que eu clico aqui, eu consigo então ter uma série de fontes aqui, é só escolher qual que fica melhor, ou qual que se adapta melhor ao teu cenário, ao teu layout aí, ok? Bom, para baixo a gente também tem algumas configurações de tamanhos fixos e variáveis, né, referente à fonte ainda, de tamanho de textos. Então, isso aqui é uma configuração opcional também, mas esse é o formato caso você queira utilizar. E aí é importante entender isso aqui, ó. Para cada, são 4 formatos, né? Então para cada formato eu separo com uma vírgula, não tem nenhum tipo de espaço aqui, e eu preciso informar qual que é a variação, né? Qual que é o formato que eu quero utilizar. Nesse caso, pixel, ok? Geralmente a gente utiliza pixel nesse caso. Bom, e aqui a gente tem uma orientação também, significa que para vocês, caso vocês não entendam exatamente o que isso funciona. Mas o primeiro elemento, a gente está falando de uma visualização de tela maior que 1200, geralmente um desktop grande, né, com telas aí, sei lá, 20 polegadas, por exemplo. Desktop pequeno, geralmente computadores, né, 13 polegadas, por aí. Tablets e mobile, e celular, né, mobile. Ok? Então são esses exemplos. E aqui a gente também continua com um exemplo. Então essa é a base, vocês podem fazer essas alterações. Geralmente eu utilizo a fonte de base, né? Ela chega a ser exatamente as duas iguais aqui, até talvez até o terceiro. E existe uma variação quando eu estou falando do último aqui, que é do celular. Porque no celular a gente pode geralmente aumentar um pouquinho mais essa fonte, até para facilitar a leitura e tudo mais, certo? Mas existe também já um tamanho pré-definido já, né, na plataforma, então não é obrigatório utilizar, mas se você achar que a fonte do texto grande, do título grande está pequeno, a fonte do meu parágrafo está muito grande, está muito pequeno, eu consigo fazer essa edição por aqui, seguindo esse padrão, ok? Então, a gente tem então base, menu, título grande, título médio e título pequeno. Lá na configuração de página, a gente tem tamanhos de fonte para parágrafo e tamanho de fonte para título, certo? Então lá quando estiver configurando a tua página, tu vai enxergar isso. Tu vai ver texto pequeno, texto médio e texto grande. E então, para título a gente configura nessas 3 posições, nesses 3 campos aqui, ok? E na variação de parágrafo de texto, então eu seto uma vez apenas, e aqui eu defino então a variação em percentual para o texto pequeno e para o texto grande, certo? Então é isso aí. Bom, para continuar, a altura de linha, aqui a gente também consegue definir qual é a altura de linha, então geralmente eu quero que o parágrafo fique mais compacto, eu quero que fique um pouquinho mais separado entre linhas dele, então a gente consegue fazer essas definições também, geralmente utilizando esse formato aqui, ó, 1.4 EM, ok? Então a variação geralmente vai ser em 1, em 2, em 3, em 4, né? Geralmente é o que eu acabo utilizando aqui, mas você pode testar qual é o melhor formato para ti. Bom, em frente eu também tenho links. Esses são os links das minhas redes sociais, eu posso então adicionar, e quando eu adiciono ele já adiciona para mim aqui, eu digo o que eu quero. Então pode ser um link externo, pode ser um link de área restrita, eu posso então ter as redes sociais aqui, que são algumas já redes sociais que eu posso adicionar. Esse título aí, ele fica oculto na exibição, ele vai ser substituído por um ícone, ok? Mas é importante colocar esse título certinho para poder identificar melhor isso, até para os buscadores e tudo mais, certo? E aqui então eu vou colar o meu link para isso acontecer. Se eu precisar excluir, só clico aqui. Bom, em frente, contatos fixos. Esses contatos fixos são... geralmente a gente utiliza isso para WhatsApp, aquele link fixo que a gente fica quando eu faço o scroll, né, quando eu faço a rolagem na minha tela, fica aquele link aqui do lado. Então é aqui que eu vou definir isso também. Então a gente tem uma variação bem legal aqui. Geralmente ela vai começar pelos links, ok? Então eu vou colocar aqui que esse link que eu quero aqui vai ser
Ó, posso buscar na minha galeria de ícones, que vai ser o WhatsApp. Eu posso então colocar aqui o WhatsApp e colocar aqui qual que vai ser o link. Ó, aqui vem o número depois, né? Então assim, feito isso, eu preciso também configurar qual é o formato, o botão que eu vou exibir. São 2 passos, então é importante. Então aqui no ícone, eu vou colocar então de novo o WhatsApp, ok? E eu defino também qual é o tema que eu quero exibir para ele. Tá, e por que eu tenho que definir 2 vezes? Se tu for utilizar um ícone só, que geralmente é o do WhatsApp, ok. Mas tem gente que acaba utilizando para mais coisas. Por exemplo, eu quero que além disso, eu quero exibir aqui também outras redes sociais, sei lá, Instagram, por exemplo. Ou quero direcionar ele para um sistema externo, certo? Então eu posso fazer isso também. Então, já nesse caso, o meu botão fixo ele muda. Então eu posso buscar um link aqui diferente, ó, share, ó, redes sociais. Então nesse caso o que vai acontecer? Aqui na lateral ele vai mostrar para mim esse ícone, certo? Fixo. E quando eu clicar ele abre os 2 ícones para eu poder fazer a seleção. Então por isso que existem esses 2 passos aqui, é importante entender isso. Aqui a gente também tem algumas opções, ó. Eu posso definir então alguns temas para esses links que eu vou utilizar, ok? E aqui também tem alguns parâmetros de link, tanto para WhatsApp, ó, Facebook, e-mail. Então tem alguns detalhes aqui caso vocês queiram fazer alguns links aí relacionados, ok? Para fechar, a gente tem o nosso voltar ao topo. Então aqui eu consigo buscar por uma seta, ó, geralmente eu acabo utilizando essa daqui, ó, que é bem legal. E aí eu ativo essa opção lá dentro da minha página, da minha configuração de página, eu ativo a opção de voltar ao topo nas configurações da página. E aí quando eu faço um scroll, que é um pouquinho mais longo, minha página é mais extensa, ele acaba mostrando aqui no cantinho da tela também no lado direito, essa opção, essa setinha, que quando eu clico ele volta até o topo do meu site, certo? Bem simples também de configurar. Bom, em frente, mais algumas opções. Aqui é onde eu posso então ocultar as bordas internas, que eu comentei antes no início do vídeo. Eu posso então definir também, se eu quiser utilizar, né, essas bordas, né, nesse caso desativo, né, essa opção de ocultação. E aqui eu consigo então definir uma opacidade. Aqui eu tenho também uma instrução, ó. Então, exemplo, 50% ele significa 0.5, 40%, 0.4, 3, por aí vai, né? E 0 é 0. Arredondamento de cantos dessas imagens também, certo? Então aqui eu posso até usar a setinha do meu teclado, para cima e para baixo, e eu consigo já ter um preview, ó, de qual que é essa variação, tá? Entre 3 e 5 são arredondamentos bem legais, tá? Bom, aqui a gente também tem arredondamento de botões, então aqui também a gente tem uma opção, se tu quiser que o botão seja completamente redondo nas laterais, tu pode formar o valor de 50, senão você só pode baixar aqui, ó, e fazer a configuração que você quer também. Formulários, a mesma coisa, consegue ir nos campos dos formulários definir um arredondamento para esses campos. Também quando ativada a opção de visualizar o fundo desses campos lá no bloco de conteúdo do formulário, ok? E aí o nosso rodapé, a gente pode inserir HTML aqui, né? Então esse é um exemplo, mas se não você pode inserir só texto. Aqui a gente ativa a nossa barra inferior, tá? Isso aqui são opções fixas do nosso rodapé, tá? Então geralmente a gente coloca o texto, informações de copyright ou algum link também, a gente pode fazer aqui uma referência, ok? A gente ativa então a barra inferior, como eu comentei, e aqui se tu estiver trabalhando como um parceiro, tu pode também colocar uma informação sobre isso, sobre essa parceria e direcionar para o site, caso você seja uma agência ou alguma coisa desse estilo. Terminando isso, você pode então salvar aqui no topo ou no final, certo? É importante que a cada alteração que seja feita de forma independente, até para vocês irem visualizando isso, né? Então aqui do lado a gente tem para acessar site, então cada alteração você pode acessar o site, atualizar ele, ver como está ficando e acompanhando toda essa evolução. O legal do modo de configurações é que ele cria um padrão para o meu site, então se passou um ano, tu fez uma reformulação, troquei fonte, quero trocar minha marca, quero trocar as fontes, então eu posso vir alterar as fontes, posso alterar as cores, não era bem esse roxo que eu queria, eu altero, ele vai alterar automaticamente em todas as páginas, sem me preocupar
em voltar e revisar cada uma das páginas. Certo? Gente, é isso por hoje. Obrigado aí. Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso suporte, que a gente auxilia vocês em todos os passos. Certo? Grande abraço.